Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui para a segunda parte de serviços, né? Vimos no primeiro vídeo a implementação, né? Vimos o conceito dos serviços aí dentro da arquitetura Android. Fizemos a implementação de um serviço, né? A simulação de um serviço prático, usando aquele ciclo de vida simplificado, um start, um stop service, né? Aí no finalzinho do vídeo, eu não sei se vocês conseguiram ouvir a música, acho que se não conseguiram ouvir a música, porque a gente estava fazendo referência a um arquivo de MP3 fora da aplicação, né? E a aplicação, o Android, né, tentava encontrar um file descriptor, né, a referência dentro da própria aplicação, e por conta disso lançava aí uma exceção warning e a aplicação estava travando, né? Eu resolvi facilmente isso colocando um try catch, né, e aí funcionou. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a minha tela e o som também. Aqui. Então, era essa aplicação que a gente fez aqui, né? Era uma atividade principal, né? A nossa main activity. E ela, nós tínhamos criado um botão que quando clicava o botão, esse botão criava manualmente aqui uma intent que ia direcionar, né, ia carregar nela o service, né, o serviço, mais service que a gente criou, né? E então, quando o usuário clicasse no botão Start Service, né, ou Iniciar Serviço, ia ser executada o serviço que foi implementado lá, né? E a gente colocou no On Pause, ou a parada do serviço, né? Então, sempre uma boa prática, né? Claro que depende muito da aplicação, mas uma boa prática é parar esse serviço quando a aplicação não estiver ativa, né? Então, nós fizemos isso aí no vídeo anterior, né? Então, nós fizemos um botão que startava o serviço, e no pause nós fizemos o stop do serviço. Lá no service, nós criamos um media player para executar um arquivo da internet, né? E aí no on destroy do serviço, quando o serviço for parado, nós fizemos o stop da música e fizemos o release, né? Liberamos aquele recurso, aquele ponteiro, né? Aquele buffer que estava sendo utilizado. Por fim, para a gente poder acessar essa música de MP3 para fora da aplicação, nós adicionamos no arquivo de manifesto a permissão de internet. Beleza. Então, implementamos esse ciclo de vida, né? Deixa eu rodar ele novamente aqui para ver se ele funciona. Aqui, né? Era a nossa aula 6, exemplo 1, tá? O que eu alterei aqui do último vídeo, né? Então, nós tínhamos colocado alguns toasts, né? Só para verificar o ciclo de vida, né? On create, on start, on destroy, né? O que eu coloquei aqui a mais, tá? Para a aplicação não travar. Quando a gente vai fazer criamos aqui o Media Player, né? Aqui em cima. E aí criamos ele, nesse contexto, com a URI do arquivo MP3. Aí eu só coloquei um try catch. Então, se ele pegar uma exceção, ele vai logar essa exceção. E aí, para dar o start, eu verifiquei se é nulo ou não, né? Então, se não for nulo, ele dá o start na música. Ou seja, se ele conseguiu acessar aí essa música externa, né? E no on destroy a mesma coisa. Se o media player for diferente de null, ele dá um stop e dá um release. Vamos ver aqui se agora vai executar. Vamos achar aqui o nosso emulador. Compilando, bastante coisa aberta aqui, né? Para o vídeo. Vamos lá, compilando a aplicação, subindo. Startou, aula 6, exemplo 1. Quando eu clico no iniciar serviço, aí ele deu play na música. Ok?
Então, só para fechar aí o vídeo anterior, né? E aí, quando eu dou um pause na aplicação, ele vai executar o onDestroy do serviço e vai dar o stop e o release da música, né? Se eu voltar à aplicação, a música está parada, eu clico em iniciar serviço, ele vai executar a música, beleza? Então, não chega a ser um erro, né? É que o Android aqui, ó, ele espera encontrar a música dentro do Content Provider, né? Que a gente ainda não viu o Content Provider, mas como ele não encontra, ele acaba gerando uma exceção Java aqui e a aplicação travava. Então, eu simplesmente fiz esse try catch aqui, reiniciei a aplicação e funcionou. Talvez para vocês aí já na primeira execução já deva ter funcionado. Beleza? Então, vamos finalizar aí essa questão de serviço em primeiro plano, tá? Vou fechar esse exemplo. Vamos agora criar um novo exemplo, tá? Então, nós fizemos aí o exemplo simples com Start Service, né? Que usa esse ciclo mais simplificado, né? Então, a gente cria o serviço e o Start Command executa o serviço e o onDestroy, né? Quando o serviço for parado. Como eu falei, a gente tem um segundo tipo de serviço, ou de ciclo de vida de serviço, que é o baseado em registro, né, em bind, que a gente usa o bind e o unbind, né? Esse tipo de serviço aqui, né, ele fica em execução enquanto a aplicação estiver processando, tá? Então, vamos implementar aqui, ou tentar demonstrar um exemplo prático com o unbind, beleza? Eu vou criar uma nova aplicação vazia, tá? Então, vamos pegar aqui, eu acho que eu já até criei para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Cadê ela? Está abrindo. Aqui. Então, criei um projeto novo, aula 6, exemplo 2, não tem nada ainda, né? É um projeto vazio, sem nada, tá? Então, vamos seguir aqui, eu até coloquei um passo a passo do que a gente vai desenvolver, tá? Então, lá no Main Activity, a gente vai precisar agora alguns elementos, tá? A implementação de serviços usando aí o bind e unbind é um pouco mais complexa, a gente vai precisar criar algumas variáveis, alguns elementos, né? Para poder fazer essa comunicação do serviço com a interface do usuário, né? Com o Activity, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já tinha lá na outra, né? É o intent. Então, inevitavelmente, para fazer essa comunicação, a gente precisa ter um intent que vai dizer quem é o serviço vinculado àquela activity, tá? Então, nós vamos criar uma intent, e aí nós também vamos criar uma variável que vai receber um ponteiro para o serviço que a gente também vai criar, tá? Então, vamos lá por partes. Primeira coisa, vamos aqui na nossa main activity e vamos criar a nossa intent. Private intent. Ok? Porque a ideia é que a gente faça a vinculação no onStart da aplicação. Então, quando a aplicação foi iniciada, ela, digamos, se vinculou àquele serviço, né? A gente está vinculando a nossa aplicação àquele serviço. E quando ela para, a gente vai desvincular, né? Vai desregistrar, vai fazer o unbind. Então, a gente vai fazer o bind no onStart e o unbind no onStop, tá? Então, criamos a intent, né? E agora, lá no onStart da aplicação, override, no onStart nós vamos fazer com que a intent, tem que adicionar aqui, nós vamos fazer com que a intent diga da onde a gente está, né, this, e para onde a gente vai, né? Então, aquela variável que a gente criou lá em cima
simplesmente está dizendo que eu estou aqui no main activity e eu vou para myservice.class. Ele está vermelho porque a gente ainda não criou o serviço nesse novo projeto, tá? Então eu vou criar um serviço aqui, tá? Para ele não dar esse erro. Novo serviço, nome padrão myservice. Beleza? Já não está mais vermelho. Então, quando eu dou um onStart, ele vai associar essa activity àquele serviço, né? Vai associar dentro do intent, está carregando dentro do intent. Beleza. Quando a gente cria um serviço, né, no vídeo passado a gente usou os métodos onStartCommand, né? Mas quando eu não for usar o onStartCommand, vejam que eu criei um serviço simples e ele já criou um método aqui chamado onBind, né? E ele está dizendo que esse onBind não foi implementado ainda, né? Nós vamos implementar esse comportamento, o que a gente quer que aconteça, tá? Então, esse método, a gente vai usar esse iBinder aqui para poder fazer essa comunicação entre a atividade e o serviço. Vamos lá. Então, disse aqui no intent de onde eu estou e para onde eu quero ir. E, na sequência, nós vamos fazer o start service. Start service não, o bind service, né? Então, ó, bind service. Só que o bind service, ele vai precisar de alguns elementos adicionais, tá? A gente vai fazer aqui o bind service. Ó, se vocês olharem aqui na documentação, o bind service, ele pede cadê? Ele vai pedir aqui alguns elementos. Ele vai pedir a intent, né, que é essa própria intent aqui que a gente criou, né, this.intent. Criou ela aqui como global, né? Por que a gente criou como ela global? Porque eu quero que ela seja iniciada no start e eu quero que ela seja destruída no stop, né, ou parada. Então, eu vou precisar da intent. Vamos precisar de um service connection, tá? Isso aqui, pessoal, esse service connection é um canal de comunicação entre a activity e o serviço. Então, nós vamos precisar criar essa variável aqui dentro da nossa aplicação, tá? Então, eu vou precisar criar aqui em cima, além da intent, private, um service connection. Eu vou chamar ele de service connection mesmo, né? New service connection. Olha só, quando eu dei new service connection, ele já abriu aqui para que a gente implemente dois métodos, né? Então, quando eu crio uma variável do tipo serviço de conexão, ele obriga a gente a implementar ou colocar algum comportamento dentro do onServiceConnected e onServiceDisconnect. Quando eu for me conectar no serviço, o que eu quero que aconteça, e quando eu for desconectar, o que eu quero que aconteça. A princípio, ainda não quero que aconteça nada na conexão e na desconexão, tá? A gente vai ver isso na sequência. Mas então, essa variável que eu criei aqui, eu vou colocar ela aqui no parâmetro, tá? O terceiro parâmetro é o contexto, né? O que eu quero que aconteça, o tipo de bind, né? Então, a gente tem aqui um bind chamado autoCreate, que é para que ele crie o bind de forma automática, né? Então, eu estou criando o bind de forma automática, nessa intent, que vai dizer quem que é o serviço que vai responder a esse bind, e esse service, que vai permitir com que a gente faça
o acesso ao serviço, tá? Então, vou precisar da intent, do service connection, e também vamos criar aqui uma referência, um ponteiro lá para o MyService. Eu preciso fazer essa ligação, porque eu quero, de dentro da main activity, chamar algo lá de dentro do meu serviço, tá? Então, tá aqui, criamos o MyService, o intent, Service Connection, né? E fizemos essa criação. No onStop, então, nós vamos fazer o desregistro, o unbind, tá? Então, no onStart, a gente fez o bind, e no onStop, nós vamos simplesmente fazer o desregistro. Stop, nós vamos fazer unbind service. De qual serviço? Do nosso dis.intent. Intent não, service connection, né? Não é a intent. Diferente do stop, que eu dava stop na intent, aqui eu dou um unbind no service connection, que é o nosso canal de comunicação. Ok? Bom, dentro do main activity, basicamente a gente fez a vinculação, a desvinculação, né? E quando eu fizer isso, né, ele vai chamar o bind do meu serviço, né? Ele vai chamar esse bind aqui, né? O que esse onBind está fazendo? A princípio não está fazendo nada, né? Ele não está executando nenhuma atividade. A gente pode pôr alguns toasts aqui para verificar, né? Mas ele não está fazendo nada. Então, deixa eu fazer um toastzinho aqui para dizer, visualizar se ele fez o bind ou não, né? Toast do onBind. Até para fins didáticos, a gente pode colocar um toast no onCreate. No onCreate. Só para a gente observar visualmente que ele fez o onCreate. Fez o onBind, né? E aí nós vamos por aqui o unbind. Override. Unbind. Só observando que o onUnbind ele tem um return, então a gente tem que colocar o toastzinho antes, né? Senão ele não vai ser executado. Vou pôr o toastzinho aqui. Estou no unbind. Então, meu serviço, ele é criado, depois eu tenho o bind e o onBind, que é o registro e o desregistro. Beleza. Se eu executar essa aplicação, vai compilar. A primeira compilação ela é mais lenta, né?
Ainda está compilando. Beleza, compilou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Gerou uma exceção, né? Gerou uma exceção porque a gente não terminou de implementar, né? Está aqui ainda a nota não implementado. Né? A gente ainda não implementou o funcionamento aí do nosso serviço, né? Eu falei aqui que a gente precisava desse canal de comunicação, esse Service Connect, a gente precisa fazer com que quando conectado aqui, eu faça essa ligação. Ele não tem essa ligação. Então, quando eu dou o bind, ele não sabe a quem conectar, né? Eu não tenho aqui a conexão, tá? Então, nós vamos precisar lá dentro do My Service, agora, né? Deixa eu até coloquei aqui no slide. Cadê o slide? Aqui. Então, fizemos aqui o intent, o My Service, o Service Connection. Colocamos o bind no onStart ou um bind no onStop. Para deixar mais interativo, né? Eu vou colocar um botão para que o bind seja, né, ou a chamada seja feita quando eu clicar num determinado botão, né? Então, quando eu clicar num botão da minha aplicação, a aplicação vai chamar uma função lá do meu serviço. Então, nós vamos criar essa função lá do serviço, né? Que vai estar ligada à minha tela, tá? Então, eu ainda não criei a função e nem o botão. Então, vamos criar o botão para depois criar a função, tá? Eu vou aqui no meu layout. Vou apagar esse Hello World. Delete. Vamos colocar um image view aqui, uma imagem. Uma imagem qualquer, por exemplo. Vamos pôr esse xizinho, né? Vamos fazer a vinculação aqui da imagem. Aumentar, deixar maior. Eu tenho um xizinho e eu vou colocar um botão para acionar manualmente a chamada ao serviço. Vou pôr aqui executa serviço. Executa serviço. Vou dar um ID. ID button servico. Vou só ligar ele aqui e aqui. Beleza. Então, quando o usuário clicar em executar serviço, eu quero que uma função do serviço seja executada, tá? A gente poderia simplesmente fazer isso sem usar o conceito de serviço, fazer isso dentro da Activity, né? Mas aqui é só para mostrar para vocês um serviço executando, né, em primeiro plano, com a interação do usuário, né?
e que a tela vai ficar meio que travada, tá? Então, beleza. Colocamos aqui esse botão e essa imagem, e eu quero lá no My Service, eu vou criar aqui uma função chamada Change Image, tá? Para que quando ela for clicada, bind, vou colocar aqui public void change image, né? Muda a imagem. Para mudar a imagem, vou precisar de uma referência para aquela imagem, né? Da image view. Tem que importar aqui. Posso até pôr um toast, só para a gente saber se ele vai executar esse change image. Change image. Beleza, só um toastzinho. Image view, ok. Lá no main activity, quando eu clicar no botão, né, no clique do botão, então vamos criar aqui o clique do botão. Public void um clique. Public void, vamos chamar de qualquer nome, né? Vou pôr um clique, load, sei lá, um clique load para carregar. Fazer referência à tela, para eu poder pegar lá o botão. Tem que pegar a minha image view. Find by ID. r.id.id button. Button service, não, ID. Ah, eu não coloquei um ID para a imagem, né? Vamos pôr um ID lá para a imagem. Mas que eu não coloquei, eu não alterei o ID da imagem. Tá como, vamos pôr ID, image, beleza. Aqui, ID image. Beleza, então quando o usuário clicar no botão, vai chamar essa função. Essa função vai pegar referência à imagem. E agora eu quero chamar aquele change image, né? Só que vejam, eu não criei o change image na activity, eu criei no serviço. É como se eu estivesse chamando algo que está desacoplado à minha aplicação, né? Então aqui eu vou chamar o my service ponto. Vamos ver se o Android vai abrir aqui. Aqui, ó, change image, passando essa image view como parâmetro. Tá? Então ele vai chamar esse método do myService, que vai mostrar esse tustzinho na tela. Só que vejam, ainda a gente não fez essa associação, né? O nosso myService ele não foi criado. Então eu quero que quando eu faça o bind, esse Service Connection crie esse canal de comunicação entre o myService e a minha main activity. Então, o canal de comunicação é esse ponteiro. Então, essa variável myService, ela aqui que vai ter que, no onConnect, é ela que vai ter que receber um ponteiro lá do meu serviço. Tá? Ó, então, deixa eu ir para o próximo slide. Fizemos isso aqui no onBind. Então, no myService,
o onBind devolve um iBinder. Então, será necessário criar uma classe que estenda o binder e que tenha um método que devolva a própria referência do serviço para que o Activity consiga se vincular. Então, nós vamos precisar criar isso aqui, esse binder, lá no nosso MyService. Então, aqui no MyService, nós vamos ter que criar um binder, né? Um local binder, digamos assim. Então, vamos criar aqui private. Por que que eu preciso criar isso? Porque quando a gente faz o onBind, vejam aqui embaixo, ó, ele retorna ele retorna um iBinder, né? Só que ele estava retornando o quê? Uma exceção, né? Through new, no support operative section, não implementado ainda. Então, nós temos que implementar esse iBinder, né? Então, vamos fazer aqui um private iBinder. Vamos chamar ele de binder mesmo. Igual new. E aí eu vou precisar criar uma classe para que eu consiga fazer essa vinculação, tá? Bom, antes eu vou criar a classe, tá? Eu poderia criar uma classe num arquivo separado ou criar uma classe local aqui interna, né? Vou criar local. Public class local binder, uma classe local que estende um binder. Quando a gente faz isso, a gente vai criar um método. Vou criar um método aqui, public, que devolve um ponteiro para o serviço. Então, get service. Return. MyService. Então, assim, essa classe, na verdade, ela só vai ter um método que devolve um ponteiro para um serviço. Qual serviço? Para eu mesmo, né? Então, a gente vai criar agora aqui um private binder e criar uma instância dessa classe local binder. Ok? Então, criei uma classe local e associei aqui o serviço a essa variável chamada binder. Então, quando eu fizer o onBind, ao invés de dizer não implementado, eu vou retornar o binder. É um pouco confuso aqui, né, pessoal? Mas estou tentando mostrar para vocês o que é necessário para a gente implementar esse ciclo de vida com bind, tá? Que é quando o serviço fica ativo enquanto a aplicação está ativa e a aplicação pode chamar várias vezes esse serviço durante a sua execução, tá? Porque é como se você tivesse registrado. Está registrado, eu posso chamar isso várias vezes, mas para fazer isso eu preciso de alguns elementos de comunicação, né? Eu preciso desse binder, que faz referência ao próprio serviço, que é devolvido aqui no onBind, né? E aqui na main activity, então, eu criei uma variável do tipo MyService, né? E uma Service Connection. E a Service Connection vai dizer que o MyService está associado ao get service ali, né? Então, aqui a gente vai fazer o MyService
receber o my service ponto local binder, né? Esse chamado de local service, esse serviço local, ele vai receber esse binder aqui, tá? Né? Quando o serviço é conectado, ele já passa como referência quem é o binder, né? Só que eu precisava fazer um casting para a classe que a gente acabou de criar. Service ponto local binder do I. Nossa, está travando bastante aqui, né? Aí. Então, esse iBinder que vem aqui, eu estou só fazendo um cast e associando ele a essa variável que eu chamei de local service, serviço local. E aí, eu vou fazer ela se ligar aqui, né? Vou chamar o método local service, get service. Então, esse método aqui, ó, get service, é o que a gente acabou de implementar aqui, ó. O que faz o get service? Podia ser qualquer nome, né? Podia ser pega serviço. Né? Então, esse pega serviço devolve uma referência ao próprio serviço. Então, aqui eu também teria que usar o pega serviço, tá? Então, não é algo pronto, é algo que a gente implementou. Beleza, então associamos no Service Connection o serviço e o binder. Tá? Então, deixa eu só ver aqui no slide se não faltou mais nada. Cadê? Ó, no MyService, o bind devolve um bind, então será necessário criar uma classe que estenda um binder e que tenha um método que devolva uma própria referência ao serviço para que a activity consiga se vincular. Então foi isso que a gente fez, né? A gente criou o binder, local binder, e aí fizemos a implementação para que ele devolvesse ele próprio. No onBind, retornar o binder criado. Então, fizemos isso aí, tá? Vamos rodar aqui. Chamou aula 6, exemplo 2, tem um botão aqui. Quando a gente clicar no botão, ele tem que fazer o bind do serviço. Não está fazendo. Ah, tá. Não está fazendo porque nós não vinculamos, né? No clique. No clique. Eu quero que chame o método um click load, para ele carregar a imagem. A gente ainda não fez a implementação do carregamento da imagem, tá? A gente só está chamando o serviço. Então, ele vem aqui e clica no executa serviço. Então, ele vai chamar esse método onClick, que vai pegar a referência da imagem e vai passar essa imagem para o change image do MyService. Lá no change image do MyService, poderia ser qualquer tipo de ação, né, de processamento, ele está fazendo um toast na tela dizendo change image. A gente ainda não colocou aqui trocar a imagem. A gente ainda não pediu para que a imagem seja trocada. A gente vai pedir, tá? Então, só vamos ver se eu clicar aqui no executa serviço, ó, o change image
apareceu. Né? Se eu clicar de novo, Change Image apareceu. Se eu der um minimizar, ó, on unbind, ele desregistrou aquele serviço. Então, aquele serviço não existe mais. Então, se eu voltar para a aplicação, on create e on bind. Pegaram? Né? Então, quando a aplicação está minimizada, o meu serviço está desregistrado. Quando a minha aplicação é iniciada, o serviço é criado e registrado. Ele ainda não foi chamado, então ele vai chamar quando eu clicar no botão executa serviço. Então, change image, executou o serviço. E aí a gente põe alguma ação lá, né? Então vamos fazer com que essa imagem seja alterada, né? Então como é que eu vou fazer para alterar essa imagem lá aqui dentro, né? Então, posso fazer image view, ponto. Opa, pesado aqui, image view, ponto. Set. Poderia pegar uma imagem da internet, por exemplo, né? Ou mudar aqui o recurso, né? Eu vou pôr aqui, vou mudar o recurso, né? Uma imagem, vou pegar uma imagem local aqui, tá? Uma imagem local. Vou inserir uma imagem, né, local aqui antes. Aqui no nosso Drawable, nos nossos desenháveis, tá? Vamos fazer uma nova imagem aqui, vetorizada. Vou pegar vamos achar uma qualquer aqui. Essa aqui, check. Quer dizer que ele alterou. Vou mudar um nome para ela. Vou chamar de image finalizado. Image finalizado. Finish. Então, set image resource. Vou mudar aqui da onde ele está pegando essa imagem. R ponto drawable ponto image finalizado, tá? Republicar minha aplicação. Será que já republicou? Vamos ver, executar serviço. Não, ainda não republicou. Vamos coisa.
Agora foi. Tá indo. Então, quando eu clicar em executar serviço, ó, fez o bind. Quando eu clico em executar serviço, ele trocou a imagem ali para checked, né? Para executado, serviço executado, tá? Muito bobinha, né, a aplicação. Mas para ficar um pouco mais visível, o que eu queria demonstrar para vocês é o seguinte: antes dele trocar a imagem, eu vou colocar aqui um processamento um pouquinho mais pesado, vou simular um processamento mais pesado, tá? Vou simular aí ele fazendo algum processamento, executando uma tarefa, uma compilação, sei lá, né? Então, o último slide que eu coloquei aqui, vamos coisa. Aqui, ó, criar um método que simula a execução de um serviço e ao final troca a imagem. Então, antes de trocar a imagem, eu vou colocar esse processamento aqui, ó. Vou colocar um loopzinho para que ele fique processando, né, ou dormindo 1 segundo. Então, ele vai ficar aqui 10 segundos. 1000 milissegundos, né, dá 1 segundo. Então, até 10 ele vai ficar processando, tá? E aí eu fiz um log só para a gente visualizar que ele está fazendo alguma coisa. Então, vou colocar essa threadzinha aqui de simulação de processamento. Lá, aqui. Desculpa. Então, fiz um for de 0 a 10 e mandei para cada iteração ele dormir um pouquinho. E aí vou fazer o log. Deixa eu ter que importar o log aqui, né? Ele vai mostrar aqui no log que está processando 0, 1, 2, 3 até 9, tá? E aí, quando terminar, é que ele vai trocar a imagem. Importar classe. Importou. Está compilando. Beleza. Iniciou a aplicação. Fez o create, fez o bind. E agora o serviço está esperando para ser executado. Então, quando eu clicar em executar serviço, antes dele trocar a imagem aqui, ó, ele vai fazer essa simulação de processamento fazendo o log aqui embaixo, tá? Então, ó, vou clicar, ó, executar serviço, ó, processando 0, 1, 2. E, ó, detalhe, o botão ele fica inativo, a minha aplicação fica bloqueada, ó. Só depois que ele fez o processamento, que ele terminou, aí sim ele trocou a imagem e liberou para que outras coisas na aplicação. Então, tanto no Start Service quanto no OnBind, a aplicação fica presa, tá? O serviço ele executa em primeiro plano, tá? Na próxima semana ou na próxima aula, eu vou mostrar para vocês uma forma da gente desacoplar esse serviço da aplicação, deixar ele em background, né? Então, a minha aplicação continua livre para o usuário interagir e o processamento fica executando aí numa thread separada, né? Libera o botão, né? Se eu clicar aqui em executar o serviço de novo, a imagem já foi trocada, mas ele vai processar de novo, ó, ele está processando de novo. E o botão não posso mais clicar, né? Como a aplicação fica congelada, né? Ó, ele está processando e ele vai mudar de cor aqui, né? Vai voltar o botão para clicável quando terminar o processamento. Eu cliquei muitas vezes. Mas, ó, veja, ele está processando. Eu cliquei várias vezes, então ele acumulou aí
os processamentos, tá? Ok, pessoal? Então, o objetivo aí da aula era mostrar esse mecanismo de serviço. Ó, já liberou, né? Do onStart e do onBind, né? Start command, do registro e do desregistro. Ó. Minimizei, ele deu o unbind, ele liberou aquele serviço. Beleza, então, turma? Por hoje era isso, por esse vídeo era isso, e a gente se encontra aí na próxima aula. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.